Bom, imagino, né, que alguns de vocês, não sei se a maioria de vocês que acompanham os noticiários aí do Brasil, já devam ter ouvido falar de um caso de um brasileiro que está sendo colocado como principal suspeito de ter assassinado a esposa e a filha aqui no Japão, né? Aconteceu no final do mês passado, né, no final de agosto, numa cidade pequena lá na província de Osaka. E só resumindo, né, rapidinho para quem tá por fora, parece que esse cara, né, o brasileiro, ele ligou para a empresa onde ele trabalhava, avisando que ele ia ter que ficar afastado por algumas semanas porque tinha fraturado a perna no acidente. Parece que ele ligou também pro trabalho da esposa dele, avisando que ela não ia poder ir trabalhar por algum motivo. E 2 dias depois, os pais da mulher acharam estranho que ela não tinha mais dado nenhum sinal de vida nos últimos dias, não atendia telefone nem nada. Então eles chamaram a polícia. A polícia foi lá, arrombou o apartamento e encontrou os corpos das duas com várias marcas de facadas, né? Alguns dias depois, descobriram lá pelas câmeras de segurança e coisas assim que o brasileiro já tinha embarcado para o Brasil, né? Ele já está aí no Brasil agora nesse momento, ele conseguiu já um advogado aí e o advogado já se pronunciou, falou que ele vai se apresentar à polícia e parece que ele se diz inocente, que diz que não foi ele, né, que matou as duas. Parece que tem um amigo dele, alguma coisa assim, que apareceu com algumas mensagens lá dizendo que parece que a esposa dele surtou, que ela já não aguentava mais o casamento, não aguentava mais a vida de mãe. E aí parece que ela surtou, matou a própria filha a facadas. E aí quando ele viu o que ela tinha feito com a filha, ele também perdeu a cabeça, partiu para cima e acabou matando a mulher. Segundo o amigo, o cara disse isso para ele por mensagens, né? Mas oficialmente até agora não se sabe nada, né? A investigação está rolando. Imagino que esse tipo de coisa seja fácil também da investigação descobrir, né? Se as marcas de facada nos dois corpos foram desferidos pela mesma pessoa ou não. Enfim, né? Não cabe pra gente, não cabe a gente aqui ficar querendo desvendar o caso, né? Isso também é provável que quando esse vídeo for pro ar, esse caso já tenha atualizado, né? Essa é a situação no momento em que eu tô gravando aqui o vídeo, mas é lógico que no decorrer aí dos dias as informações vão se atualizar bem rápido, eu acho, né? Mas como vocês devem imaginar, né, esse caso ele repercutiu muito aqui no Japão, provavelmente mais do que aí no Brasil, inclusive, porque esse tipo de crime é mais difícil de acontecer aqui no Japão, né? Então quando acontece gera uma repercussão muito grande, choca, né, a população japonesa. Então estão falando bastante sobre isso nos noticiários, na internet, tem muitas notícias. E desde o começo, desde o primeiro dia em que foi noticiado, eu tô de olho nos vídeos, né, das emissoras de TV no YouTube. E eu tô acompanhando os comentários dos japoneses para tentar identificar ali qual que está sendo a reação deles a esse tipo de notícia, né? Mas aí assim, né, logo no primeiro dia, né, em que o crime foi noticiado a primeira vez, a polícia encontrou os corpos, né, da mãe e da filha no apartamento. Só que ainda não sabiam que o cara tinha embarcado para o Brasil, né? Então ele foi tido como desaparecido no primeiro momento, né? E nesse momento, né, nessa notícia, eu notei os japoneses muito cautelosos, tá ligado? Provavelmente mais cautelosos do que os brasileiros seriam num caso como esse. Ninguém saiu apontando o dedo, todos os japoneses ali nos comentários estavam tratando realmente como se o cara fosse um suspeito, mas alguns deles até especulavam se, pô, vai ver que o cara foi sequestrado, né? A pessoa que esfaqueou as duas sequestrou ele, levou ele para algum lugar. Então, os japoneses eles estavam bem cautelosos antes de sair apontando o dedo e sair tratando o cara como se ele fosse culpado antes de ter certeza, né? Mas o cenário mudou completamente alguns dias depois, quando descobriram que o cara já tinha embarcado para o Brasil, né? Porque aí, naturalmente,
os japoneses interpretaram como se ele estivesse fugindo, lógico, né? Então, a partir desse momento, os comentários se tornaram muito mais incisivos, né? Assim, realmente passaram a tratar o cara como se ele realmente fosse o culpado e começaram a pedir pela prisão dele, pela justiça e tudo mais. E acho que é natural, né? Acho que é normal que essa seja a reação das pessoas. Mas nesse momento começaram a surgir também muitos comentários preconceituosos, infelizmente, né? Já era de se esperar, né? Já era de se esperar. A gente sabe que o povo japonês é um povo bastante nacionalista, né? De vez em quando. Então é natural que esse tipo de comentário, infelizmente é natural que esse tipo de comentário apareça. Então, assim, tem alguns comentários sim preconceituosos, né? Associando o crime ao fato do cara ser estrangeiro, ao fato do cara ser brasileiro. Mas esses comentários não são a maioria, tá? Não são a maioria. A maior parte dos japoneses estão, lógico, indignados, estão pedindo por justiça, mas sem fazer nenhuma associação do crime ao fato do cara ser estrangeiro, né? Agora, esses comentários preconceituosos, eles também seguem alguns padrões e todos os comentários, né, no geral, todos os comentários em vídeos diferentes, os tipos de comentários se repetem. Então acho que a gente consegue tirar uma conclusão bem... A gente consegue ter uma noção, né, uma noção bem clara de qual é a opinião pública dos japoneses, assim, pelo menos os japoneses que acessam a internet, que veem notícias pela internet, né, sobre esse tipo de crime aqui no Japão, né. Desses comentários negativos, né, eu não vou ficar lendo um por um para não fomentar o ódio de nenhuma das partes, né, mas o tipo de comentário preconceituoso que mais está acontecendo é de japoneses pedindo para o governo tornar ainda mais difícil a vinda de estrangeiros para o Japão, né? A gente já sabe que o Japão ele é um país fechado, né? A sociedade japonesa ela é extremamente homogênea, né? Tem muito poucos estrangeiros vivendo aqui, principalmente porque é um país muito difícil de você conseguir um visto, né? Se você é estrangeiro é difícil você conseguir um status de residência aqui no Japão. E parece, lógico, que tem alguns japoneses que ainda acham que está fácil, né? Que acham que devia ser mais difícil ainda. Eu vi, inclusive, alguns japoneses culpando o governo, né? Dizendo que parte da culpa por essas mortes é do governo por permitir que os estrangeiros venham morar aqui com tanta facilidade, né? A maior parte desses comentários, eles se referem aos estrangeiros em geral, né? Sem especificar o fato do cara ser brasileiro ou não, né? Mas tem alguns comentários que especificam estrangeiros de países pobres, estrangeiros de países com altos índices de violência. Enfim, são comentários preconceituosos, né? Eu vi também um cara comentando que a imigração não deveria permitir a entrada de estrangeiros que não sejam capazes de trabalhar, por exemplo, na área de TI. Então, assim, os caras fazendo associação da escolaridade com a índole do indivíduo, né? Então, comentários completamente equivocados, completamente preconceituosos. E tem que lembrar o seguinte, né? Esses comentários, eles são feitos, né? Essas notícias que eu tô vendo, elas são postadas nos canais das emissoras japonesas. Então, eles tomam muito cuidado, né? Esses comentários mais preconceituosos, eles estão sendo excluídos. Inclusive, eu vi um comentário de um cara falando que ele disse assim: eu tenho uma impressão muito ruim dos brasileiros, mas eu não vou comentar tudo o que eu penso, porque se eu comentar, o meu comentário vai ser excluído, né? Ele disse isso. Então, infelizmente, tem alguns japoneses que realmente vão para esse lado de assimilar o crime à nacionalidade do indivíduo. Mas eu acho interessante que, até em resposta a esses comentários, tem alguns outros japoneses mesmo, inclusive estrangeiros, que pelos nicks ali aparentemente não são brasileiros, mas outros estrangeiros comentando ali também que esse tipo de associação não deve ser feita, que preconceito não é legal, né, e que gente de má índole existe em todo lugar do mundo, e a gente não pode ficar generalizando uma nação inteira, um povo inteiro, por conta da atitude de um indivíduo aqui no país deles, né. Agora, um outro tipo de comentário também, que além de ser preconceituoso,
ainda também é preocupante, porque eu vi um monte de japoneses culpando a vítima, né? Eu vi um monte de japoneses falando assim que é nisso que dá casar com estrangeiro, né? Eu vi inclusive alguns falando assim que se sentem mal pela criança que morreu, mas que a mulher mereceu, porque ninguém mandou ela casar com um brasileiro, né? E eu vi diversos japoneses falando que casamentos com estrangeiros sempre acabam desse jeito, não sei aonde, né, que eles viram isso. Mas parece que existe também um movimento grande ali de japoneses contra o casamento de nativos japoneses com estrangeiros aqui no Japão. Agora, um outro tipo de comentário que também me chamou a atenção, que já nem é mais um comentário, esse comentário assim é preconceituoso, né, mas que também me chamou a atenção, porque eu vi vários, né, não é com a mesma quantidade dos outros, mas eu vi uns 4 ou 5 comentários dizendo isso. Provavelmente são mulheres, não dá pra saber, porque ali qualquer um coloca o que quiser ali no nick ali do YouTube, né? Mas eu vi diversos comentários de gente falando assim que o assassino era muito bonito, né? Pressupondo já que o cara seja assassino e dizendo que ele era muito bonito. Eu vi, inclusive, um japonês falando que ele tá querendo acreditar que o cara seja inocente a qualquer custo, de tão bonito que ele é. Então é assim, um tipo de comentário que, sei lá, né, cada um tem a sua opinião, mas eu acho interessante assim uma falta de bom senso, talvez, comentar isso nesse tipo de situação. Um outro tipo de comentário que também vi bastante recorrente, que não tem nada a ver com preconceito nem nada disso, mas que eu achei interessante, é que numa das últimas notícias que eu vi, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, vale sempre lembrar que é muito provável que no momento que esse vídeo for pro ar, o caso já tenha sido atualizado, né, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo eu vi uma das últimas notícias que saiu aqui no Japão, né, eles estão explicando lá que o brasileiro ele não vai poder ser extraditado aqui pro Japão, porque o Brasil não extradita os seus cidadãos, né, mesmo que ele tenha cometido crime em outro país. Então, está sendo tudo investigado no Brasil pelo Departamento de Homicídios da Polícia, né? Isso é uma coisa comum que a gente escuta falar no Brasil o tempo todo, né? A gente já está acostumado com isso. Mas nos comentários tiveram muitos japoneses impressionados pelo fato de no Brasil existir um departamento da polícia focado em casos de homicídio, né? Porque aqui no Japão aparentemente não existe isso. Acho que justamente pelos homicídios não acontecerem com uma frequência muito grande, não existe um departamento focado só nesse tipo de crime. Então eu vi diversos comentários de japoneses comentando, nossa, né, como a situação no Brasil é complicada, ao ponto de ter que haver um departamento só para casos de homicídio, né? Eu vi inclusive também várias pessoas comentando, pedindo para a polícia brasileira, né, que se empenha em pegar ele, né, já pressupondo que o cara seja culpado, lógico, né, pedindo que a polícia brasileira prenda-o, né, porque afinal de contas ele é um assassino e se ele fez isso aqui no Japão é provável que ele faça de novo no Brasil, e o Brasil não pode ficar com essa certeza de que tem um assassino à solta, né. E inclusive nas respostas, né, desses comentários tinha gente falando que infelizmente no Brasil os assassinatos eles acontecem com uma frequência maior, né? Então assim, ter um assassino à solta no Brasil não é lá não é tão impactante pra gente. Lógico que a gente não quer que tenham assassinos à solta no Brasil, mas isso não impacta a gente tanto quanto impacta um japonês aqui no Japão, né? Então isso demonstra bem assim o quanto as realidades são muito diferentes, né? E muitas vezes os japoneses eles são até inocentes em questão de entender o quão grave é a questão da violência, infelizmente, né, no Brasil. E eu acho que é isso, mano. Acho que esses são os principais comentários que me chamaram mais atenção, assim, que deram para dar uma sintetizada na opinião popular ali dos japoneses, né, os comentários que se repetem com maior frequência. E agora é só esperar aí que nos próximos dias deve ter aí alguma atualização sobre esse caso e vamos ver o que se resolve.
E é isso, mano. É nóis.